Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Campeonato Carioca, né? O Fluminense se sagrou campeão contra o Flamengo neste empate por 1-1, levando vantagem no jogo de ida, o qual venceu por 2-0 com dois gols de Germancano. Hoje o Flamengo até começou vencendo, né? Teve aquele gol lá do Gabigol, numa belíssima jogada de Arrascaeta, mas o Fluminense conseguiu um empate e um segundo tempo, até mesmo o primeiro tempo, recheado de polêmicas, decisões questionáveis da arbitragem. A gente também teve treta, o Fred entrando em jogo, fazendo um papelão inacreditável, entrando para fazer antijogo, para queimar minuto, né? É muito feio o que aconteceu ali, e ainda entrando para quê? Para causar uma briga com o Bruno Henrique, assim, é vergonhoso, né? Um atleta profissional fazer isso é muito triste, ainda mais um cara com 38 anos, idade já para ser técnico, talvez, né? Idade para ser mentor de muito jogador e tá lá igual uma criança, né? Quando o Felipe Melo é um adulto na sala e separa as brigas, é uma amostra do quão infantil o jogador foi. Mas falando sobre a final, assim, por mais que haja polêmicas, decisões tipo assim, teve uma falta na origem da jogada do gol do Fluminense, teve um pênalti não marcado para o Flamengo, né? Isso tudo realmente é debatível, mas uma coisa que não é debatível, como tá jogando mal o Flamengo, né? Como tá jogando mal, né? Se por um lado o Fluminense, por mais que não faça um futebol encantador, ele é minimamente efetivo e tem sua ideia de jogo pelo menos bem executada, né? Óbvio que algumas vezes está falhando, agora teve alguns jogos ruins, como o Olímpia, né? Que o Fluminense acabou sendo eliminado na pré-Libertadores, mas o Fluminense, na maior parte da temporada, executou bem esse estilo de jogo, né? De uma defesa bem montada, um time que sai muito bem em transição, contra-ataca muito bem, sabe explorar muito bem as qualidades de seus jogadores. E o Flamengo até agora é um bando dentro de campo, e o que assusta, né? O time já teve tempo aí com o Paulo Souza para mostrar evoluções, um time mostrar algum crescimento, alguma ideia de jogo, e nada está acontecendo. Essa é a grande verdade. O time está jogando basicamente igual, até mesmo pior do que jogava com o Renato Gaúcho. Talvez pior, porque as escalações do Paulo Souza não fazem o menor sentido, e talvez o único acerto do Renato, que veio logo no início do trabalho dele, foi colocar a maior parte dos jogadores na posição natural, porque eles se sentem mais confortáveis, né, estão jogando onde estão mais habituados, e naturalmente os jogadores vão se encontrar melhor nesse tipo de jogo. Então, assim, nesse caso o Renato acertou, e por isso o Flamengo até começou bem com ele, mas depois foi caindo, depois que entra suas ideias de jogo, né? Depois que as ideias do técnico, os treinos dele vão ficando para trás, você tem que dar andamento, e o Renato foi péssimo nisso, né? Agora, o Paulo Souza, um técnico europeu, veio para cá, tá teimoso nessa ideia de três zagueiros, que, vamos ser sinceros, ela não dá errado talvez pelos nomes da zaga. Óbvio que ter Gustavo Henrique é um problema, Léo Pereira também, mas até tem três zagueiros interessantes. Tem o Davi Luiz, agora também tem o Bruno Castro, o Fabrício Bruno, entende? Tem ali Pablo Castro, né? Eu troquei o nome aqui, mas assim, tem alguns nomes interessantes para a zaga. O problema é que o Flamengo não tem ala. O Felipe Luiz não é um jogador que cumpre a função de ala, já não cumpria antes, né? Assim, ele é um jogador que nunca foi caracterizado por grande velocidade, que é essencial para um ala. E assim, hoje ele tá com uma idade mais avançada, ele já não é o mesmo jogador de antes, ele já tá numa curva mais de declínio. E do outro lado, cara, ele tá tendo que improvisar Marinho, já improvisou um monte de gente, tem o Rodinei, cara, não dá. Sinceramente, esquema de três zagueiros no Flamengo não dá, porque o time não tem ala. E não tendo ala, o time não ataca do jeito que deveria e não se defende do jeito que deveria. Então, é um time que fica confuso, né? E com os alas às vezes subindo e não voltando bem para o ataque, os zagueiros têm que sair da posição para cobrir, abre mais espaços, entende? Não está funcionando esse esquema de três zagueiros, e o Paulo Souza não desiste dele, né? E assim, o time não tem ajudado muito também, né? Óbvio que o técnico tem sua culpa no cartório, mas não dá para também tirar, né, responsabilidade dos jogadores, né, que tá naquele pique de quem acorda segunda, 6 da manhã, pegando aquele busão para trabalhar. É esse o pique do time do Flamengo. Eu repito, o Flamengo ainda sofre muito com a soberba de 2019. Jogou pra caramba naquele ano? Jogou muito, mas 2019 era o passado, entende? Já passou há muito tempo, o Jorge Jesus não é mais técnico desse time, e o Flamengo já não ganhou nada no passado, né? A amostra de 2021 vale muito mais que a 2019 para o agora, entende? Então, assim, os jogadores do Flamengo ficarem presos no que aconteceu há 3 anos atrás, não dá, sinceramente não dá. E por isso acabam aí caindo de nível ano após ano. Em 2020 ainda, 2020 e 2021, por causa da pandemia, ainda ganharam um Brasileirão. Em 2021 não ganharam quase nada, talvez só a Supercopa do Brasil e o Carioca.
e agora nenhum desses dois títulos veio. E jogando dessa maneira, não vai dar nem para sonhar com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Esse tipo de futebol não se sustenta nesses campeonatos e a gente está meio que na porta de entrada para eles. A Libertadores começa nesse meio de semana e o Flamengo está jogando assim. Você tá confiante com o Flamengo na Libertadores? Não é o grupo mais fácil, mas também, assim, não é o grupo mais difícil também. Mas a questão é que não tem time leve assim pro Flamengo enfrentar. E do jeito que teve dificuldade para superar o Vasco, que é um time de Série B, que jogou mal vários jogos essa temporada, né? Assim, o cenário é bastante pessimista. Não estou dizendo que o Flamengo vai cair na fase de grupos, mas não dá para descartar com o time jogando dessa maneira. Com um técnico teimoso, com um elenco ali que não está ali comprando muita ideia do técnico, que não está ajudando muito. E é claro, também com uma diretoria que é inativa, né? Que é uma diretoria que aparece muito na hora que o time está levantando taça, mas quando está em crise ela some. É impressionante. É basicamente, como é que é o nome daquele cara da Caverna do Dragão, né? O Mestre dos Magos? Agora eu não sei, né? Faz tempo que eu não assisto ele, né? Mas ali, aquele cara lá, o baixinho, que veste vermelho, gente, eu tô precisando assistir mais Caverna do Dragão. Mas ele aparece naquele momento conveniente, quando você precisa deles, não aparece. Essa é a diretoria do Flamengo. E por outro lado, por mais que o Fluminense também tenha os problemas internos, há de se elogiar. O time fez boas contratações e o Abel Braga, né? Ele tem feito um bom trabalho em alguns jogadores, como foi, por exemplo, o trabalho com o Ganso, que está jogando seu melhor futebol em bastante tempo. O Germancano foi uma contratação excepcional. Cano está ajudando muito esse time. O Felipe Melo também está ajudando. Então, assim, várias das contratações do Fluminense, por mais que a gente questione a idade dos jogadores e algumas outros quesitos, né? Foram muito bem feitas e o Fluminense cresceu de nível em relação ao que estava nas últimas temporadas, está jogando melhor, é um time que apesar de já ter ali uma mancha na temporada, de ter saído cedo na Libertadores, ainda tem uma temporada pela frente e ainda pode vislumbrar algumas coisas, pode ir bem na Sul-Americana, a gente não sabe, mas uma amostra é que o Fluminense conseguiu parar o Flamengo duas vezes e ganhar dele mais de uma vez, então assim... Fluminense até agora começa a temporada bem melhor do que o Flamengo e é um time pelo menos. O Flamengo nem isso é até agora. Então início de temporada preocupante para o Flamengo e o Fluminense, apesar do que aconteceu na Libertadores, ainda tem uma temporada assim, de ainda pode vislumbrar coisas interessantes. E o Abel Braga, por mais criticado que ele seja, por mais que ele tenha um repertório que não seja muito extenso, ele faz valer a sua experiência em vários momentos e o Fluminense ainda consegue extrair bons resultados. Parabéns ao Fluminense, campeão carioca, Germancano finalmente num time que tem um nível que favoreça ele mais, que extrai melhor as suas qualidades, então é bem legal ver o Germancano jogando bem, é um time que faz por merecer este campeonato carioca. O Fluminense, se manter um bom nível e eficiência, pode sonhar com algumas coisas grandes, brigar lá em cima na tabela, não digo lutar pelo título, acho muito difícil, mas pode sonhar com alguma coisa interessante na temporada e o Flamengo precisa melhorar urgentemente, porque se continuar nesse jeito pode ser tarde para se recuperar na temporada quando forem tomar alguma decisão. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.